Caríssimas irmãs e irmãos, nesta terça-feira Jesus continua o diálogo que se torna meio tenso com os judeus depois da multiplicação dos pães. Estamos sempre no capítulo 6 de São João, um dos capítulos mais compridos, né, de toda a Bíblia, porque tem primeiro a narrativa da multiplicação dos pães, depois todas as reações que vão até o abandono. Aqueles que eram tão entusiastas por Jesus, quando ele fala e procura aprofundar o sentido da multiplicação dos pães, é abandonado pela grande maioria e terminará este capítulo com a grande pergunta que Jesus faz a Pedro e aos outros discípulos: e paz para nós também. Quereis ir embora vocês também? E a resposta de Pedro é fora de série: Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavra de vida eterna. Jesus hoje que também se manifesta. Quando Jesus foi condenado, sabemos que muita gente dizia, mas você nunca falou claramente. Jesus falou claramente. Hoje ele se manifesta como o pão da vida, aquele que alimenta a vida, aquele que se transforma, se humilha para isso. Porque para fazer pão, os grãos têm que ser moídos, têm que ser esmagados, tem que deixar de ser grão para virar farinha de trigo, aquele pó branco. Então, é assim, se nós quisermos ser também, imitar Jesus, seguir a Jesus também na vida, na doação aos outros, nos tornar alimento para os outros, como Jesus foi para nós, também temos que aceitar, sim, humilhação. Às vezes nós queremos, não, mas eu tenho a minha personalidade, só assim. Lembremos, o grão de trigo esmagado, triturado, deixa de ser grão de trigo e se transforma em farinha. E aquela farinha depois fermenta, e aí se transforma num pão gostoso, que como todo novo se transforma em bolos ou outros alimentos. Então, claramente, é difícil aceitar a humilhação. É difícil sermos triturados, como Jesus foi. Para ele a trituração foi até a morte. Nós muitas vezes podemos ser esmagados através de algum sofrimento, que pode ser sofrimento físico, às vezes por injustiças, às vezes por maldade, por coisas assim que acontecem na nossa vida, e está na hora de dizer: Senhor, eu quero viver. Senhor, eu quero viver, mas a Tua vida. E para viver a vida de Cristo, temos que aceitar de morrer a nós mesmos. Mas isso é contra a minha vontade. Mas só tem este caminho para a felicidade. Jesus que disse: quem quiser me seguir, tome a sua cruz cada dia e me siga. O caminho de Jesus nem sempre é o caminho da vitória. Às vezes é o caminho de esmagar, de sermos esmagados. Não vamos, então, trair a Jesus. Mas é difícil. É difícil, mas Ele está conosco. Ele prometeu: estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então vamos aceitar Jesus, sim. Mas Jesus exige de nós muito. Exige de nós muito menos do que Ele exigiu de si mesmo. Ele exigiu de si mesmo até a última gota de sangue. Ele não vai exigir isto de nós. De nós vai exigir uma vida doada aos outros. Talvez para alguns vai exigir ou convidar para o martírio. Não sabemos. Mas só pode ser mártir quem se entrega aos outros, quem se desgasta para os outros no dia a dia. Senão não vai aguentar o martírio. Não vai aceitar esse dom de Deus. Então que Deus nos abençoe, nos ajude e nos conduza até a vida eterna, nos alimentando sempre do pão da vida. Amém.